Boa noite a todos vocês, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo Salvador e a comunhão do Espírito de Deus, amigo de todas as horas, esteja com cada pessoa que tem fé no Redentor, satisfação para mim e também junto comigo para aqueles que me acompanham, de estarmos aqui fazendo esse culto ao Senhor Deus. Queremos ter a sua participação, queremos ter a sua união. É isso que desejamos em relação a todos que fazem parte da Congregação Batista Central. E também agradecidos por aqueles que não são dos nossos, mas que nos prestigiam com a sua audiência e convivência virtual. Então, muito obrigado por isso. Hoje é quarta-feira, 8 de junho de 2020, são 19 horas e 30 minutos, e a gente quer iniciar o culto desta noite, desejando que o Senhor muito edifique você, fale ao coração, e isso Ele o faz de diversas maneiras. São as músicas, as orações, são as mensagens, são os testemunhos. A gente tem recebido o Senhor de diferentes maneiras. Então, é isso. Vai aparecer um telefone aí na tela, a gente sempre faz menção dele, porque é um recurso do qual você pode se utilizar a fim de fazer contato. Muito obrigado àqueles que dele fizeram uso, muito nos honraram, e disponibilizamos para todos, membros da igreja, inclusive, e principalmente os que não são, mas desejam de nós alguma coisa. Então, aí o telefone aparecendo. Em relação aos membros, novamente, mais uma vez, as contas bancárias da igreja, você é livre, sempre foi, e aqui na IBCP é assim, não existe obrigação nenhuma, é tudo voluntário, a fim de que deposite, entregue, transfira, faça como quiser suas ofertas e dízimos. Agradecemos de todo o coração aos que têm feito assim, nós somos abençoados por você, estamos juntos. Quero orar e assim a gente seguir com a programação do culto desta noite. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque mesmo com um afastamento social, a gente permanece em unidade de fé, unidade no Senhor, na expectativa de que se aproxima, cremos assim, da realidade, de novamente podermos nos reunir fisicamente, estarmos juntos em presença um do outro. A gente ora para que se concretize isso com todos os cuidados necessários. Temos saudade dos nossos irmãos, queremos vê-los face a face, queremos mais de perto sentir uns aos outros e fazer com que as coisas caminhem cada vez mais próximas do que era antes. No entanto, isso não significa uma reclamação que fazemos a Ti. Antes nos submetemos. É assim que o Senhor tem permitido que seja. Então, dessa maneira, a gente se ajusta conforme o Espírito nos instrui. E desejamos e nos esforçamos para sermos úteis a todas as pessoas, aquelas que nos procurarem ou que se aparecerem diante de nós com suas necessidades. Deus abençoa-nos nesta noite, inspira cada um, a mim, inspira quem vai cantar, inspira quem vai tocar, inspira quem vai falar, quem vai orar, para que tudo seja conduzido por Ti. Não haja aqui nada que signifique contribuição humana, no sentido de promover o que vem e só pode vir de Ti e de mais ninguém. Então, seja assim para a Tua honra e para a Tua glória, que nenhuma distração em casa atrapalhe, nenhuma oferta de qualquer lugar ou área dentro da nossa casa ou do lugar onde a gente estiver, rivalize com esse momento de unidade da Tua igreja. Seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A Bíblia diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, as ovelhas, sejam arrebatadas do aprisco e os campos não produzam mantimento, ainda assim eu me alegrarei e exultarei o Deus da minha salvação.
Ainda que o mundo pareça estar desmoronando à sua volta, ainda que seus familiares, seus amigos, seus pais possam ter te deixado, te abandonado, ainda que tudo pareça estar ruim, indo de mal a pior, você tem motivos de sobra para se alegrar em Deus, para exultar a esse Deus, o Deus que cuida dos seus, o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Exalte ao Senhor conosco nessa noite, amém? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia. A Bíblia diz que caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não será atingido. Glória a Deus. Tu és santo, Senhor. E os céus declaram as grandes obras de tuas mãos. Se toda a criação exalta a força que há em ti, assim também farei e adorarei somente a ti.
Bem, no domingo passado, dia 5, eu iniciei aqui um tema, que dei a ele o nome O Fim dos Tempos, parte 1, e hoje, na quarta-feira, quero completar, concluindo a respeito sobre o mesmo assunto, ou seja, o fim dos tempos. É algo que está aí na boca das pessoas, sempre recrudesce em ocasiões como esta, de muita desorientação em razão do que vem acontecendo na humanidade, essa capacidade de autodestruição, mas também o que é ocasional e vem da própria condição da terra, amaldiçoada por Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, em razão do pecado, e isso vai somando, vai causando um incômodo nas mentes, trazendo angústia aos corações, perturbando muita gente. E nós que somos cristãos, a gente pode louvar ao Senhor em razão da fé e também do consolo do Espírito. Isso não é uma exclusividade reservada apenas a nós, mas estendida a todas as pessoas que querem Jesus Cristo como Redentor, como Senhor da própria vida. Bem, eu terminei dizendo que Jesus Cristo há de voltar com poder e glória, e Ele vem para fazer tudo novo. É essa a expectativa que a gente tem. E quero já ir para Mateus 24, que é o texto que eu venho utilizando desde o domingo. Mateus 24, versículos 3, 14, 27 e 28. Vamos ler Mateus 24, 3? Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Então, o tema era esse, o interesse era esse, a curiosidade era essa, a vinda de Jesus, o fim dos tempos. Eles queriam informações do mestre acerca dessa ocasião. Versículo 14, Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, palavras de Jesus, virá o fim. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E o versículo 28, onde estiver o abutre, uma figura de linguagem, aí se ajuntarão os abutres. Jesus querendo dizer que quando ele vier, toda a atenção será concentrada na sua pessoa, porque isso mudará a história da humanidade. Aqui a gente vê nesse texto de Mateus 24 que Jesus fala claramente acerca da sua segunda vinda. Mas eu queria lhe dizer uma coisa muito interessante. O Novo Testamento, ele não usa essa expressão segunda vinda. Isso aí é uma tradução livre, é uma caracterização do evento que os estudiosos foram dela se utilizando no correr do tempo. Porque o próprio Novo Testamento, ele nunca emprega essa frase aí, segunda vinda. A expressão que usa para se referir ao aparecimento de Jesus Cristo no fim dos dias é outra. É um termo grego que, transliterado para o português, a gente fala parousia, né? É essa expressão parousia, e que significa simplesmente vinda. Não tem a ver com segunda vinda, mas tem a ver com vinda. Isso é muito interessante, em razão do significado que a gente obtém estudando a palavra hebraica. Só que, na tradução livre e na consideração cristã usual, sempre a referência é a segunda vinda. Bem, então, Mateus 24, 3 e 27, você vai ver aí que a palavra é simplesmente vinda. Então, Mateus 24, 3, olha lá, no meio, aí, quase no final do versículo. E que sinal haverá da sua vinda? Da sua vinda. E no versículo 27, você vê também a referência simplesmente à vinda, porque parousia significa isso, simplesmente
vinda. Versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E essa expressão, ela se refere, basicamente, essencialmente, a um governador chegando, né, para ser recebido pelos cidadãos da terra. Isso tem a ver com um rei que se aproxima dos seus súditos. Esse é o sentido original, o conteúdo da palavra parousia no grego. Tem essa referência, essa associação. O governador chegando e sendo recebido pelos cidadãos, chegando com pompa, chegando com honra, chegando com glória, chegando com autoridade. É o rei que vem com a sua soberania e a sua ostentação, e vem para ser conduzido ao trono, etc., é aclamado pelos súditos e por aí vai. É uma palavra que descreve a chegada de alguém com autoridade, descreve a chegada de alguém com poder. Então, quando você lê no Novo Testamento, principalmente Evangelho, Jesus falando a respeito da vinda do Filho do Homem, você pode logo associar a ideia, né? Porque esta ideia é original e tem a ver com o texto grego, a ideia de alguém com pompa, alguém com glória, alguém com poder chegando para ser recebido. E embora todas as verdades que esses textos possam ressaltar para nós, permanece aí, entre todos, um grande fato. E eu queria destacá-lo para você, que é o seguinte: a história da humanidade, ela se encaminha para um alvo, para um objetivo, para uma meta. Fixe essa ideia. Não é uma questão de que vai chegar o fim. Sim, o fim vai chegar. Eu quero dizer que não é simplesmente uma questão de vai chegar ao fim, vai chegar ao término, vai chegar ao encerramento. Eu quero dizer que a história da humanidade vai além disso. Não quer dizer que vai chegar nesse fim, nesse término, nesse encerramento e vai parar aí. Não quer dizer que vai chegar nesse momento aí e vai tornar daí para trás. Não é isso. A história da humanidade, segundo a Bíblia, ela avança para frente, ela segue, ela prossegue. E essa é a esperança que eu tenho, que você também tem, cristão como eu, de que novos céus e nova terra estão chegando. Você entendeu isso aí, né? Você compreendeu isso aí? Mas, ao contrário, o que as pessoas em geral, elas muitas entre todas pensam, é que, uma ideia, né, que o caos é cada vez maior, é cada vez mais crescente. Né? As coisas só pioram e pioram e pioram e pioram. E que isso é tão somente o registro progressivo e multiplicador dos pecados e das loucuras das pessoas. Ou seja, o mundo vai de mal a pior, uma expressão que a gente ouve dizer, e até às vezes faz uso dela. O mundo vai de mal a pior. As coisas não tendem a melhorar, as coisas vão ruir, até tudo se acabar. Ou, uma outra ideia que prevalece é a do ciclo repetitivo. É de que a história ela vai, depois até chegar a um ponto, e daí ela torna atrás e tudo volta a ser como dantes. Ou seja, é uma roda que se movimenta e sempre passa pelo mesmo lugar. Existe gente que pensa assim, que a história se repete no mesmo formato, razão aí da palavra ciclo, né, que é muito usada. As mesmas coisas voltam a suceder uma após a outra. Um bom dado da história a respeito disso é a sociedade dos estoicos, na Grécia Antiga do século IV, pensadores, filósofos daquele tempo, que acreditavam em períodos fixos da história. E que após esses períodos fixos, tudo se destruía, em razão de um conflito universal. E depois, ao invés de a coisa terminar e parar por aí, voltava ao que era antes, como se uma restauração do universo acontecesse, e os fatos tornavam a ser como eram,
e permaneciam assim, avançando e piorando, no sentido de outro conflito acontecer, e então haver destruição para uma nova restauração via seguir, etc, etc. Esse era o pensamento deles, tipo uma restauração do universo, né? Que não se dava apenas uma vez, mas que se repetia muitas vezes. Isso é uma ideia sinistra, é uma ideia fúnebre, lúgubre, no sentido que os homens estão atados a uma roda. É uma roda que gira, que se movimenta, da qual eles não conseguem sair. Eles ali estão presos e, então, não há escape, não há fuga, não há solução. Talvez você já teve essa impressão em relação à própria vida, em relação às coisas que sucedem na sua família, ou então na própria cidade, na sociedade, de uma maneira geral. Você sabe que a roda ela gira, né? É como se não houvesse progresso. Não estou falando de uma roda que avança, um carro, por exemplo, o carro se movimenta para frente. Estou falando da roda em si, né? Que gira e gira e gira, e ali parece não haver um progresso, porque não vai para frente. E esse sentimento, habitando as pessoas, elas percebendo que não tem um progresso. Agora, a segunda vinda de Cristo representa uma verdade essencial muito contrária a essas ideias que eu apresentei. Quando a Bíblia fala da vinda de Jesus, ela fala da parousia de Jesus, ela está falando não de um fim em si, um encerramento em si, um término em si, uma parada definitiva em si, mas ela está falando de uma recriação. Eu disse isso aqui no domingo passado. Ela está falando de uma restauração. Ela está falando de tudo que vai se fazer novo a nível de céu e a nível de terra. Há um acontecimento futuro a que se dirige toda a criação. E desse acontecimento futuro, que é o dia do Senhor, a vinda do Rei, desse acontecimento aí não vai haver retorno para trás. Não vai haver volta, no sentido de ser como era antes. Não é isso. Então, essa é uma esperança que nós temos como filhos de Deus. O que vai acontecer? Nada mais, nada menos do que o governo eterno do Deus homem, Jesus Cristo, sobre a face da terra. E isso nos enche de alegria, isso nos enche de felicidade, isso nos enche de perspectiva maravilhosa acerca do que vai ser isso, do que vai ser esse governo do Deus homem, Jesus Cristo, quando Ele chegar. O triunfo final de Cristo. É maravilhoso você pensar na ideia de que aquela pessoa, aquele Senhor, que uma vez os homens crucificaram, uma vez os homens pregaram na cruz, Ele vai vir para ser Senhor, no sentido de domínio de toda a humanidade, de toda a criação. Ele virá para reinar e reinar em glória. Bem, Mateus 24, de 36 a 41. Vamos ler? Mateus 24, 36 a 41. O que isso significa para Jesus? O dia da vinda dele. Significa o reinado dele, o governo dele sobre toda a criação, sobre toda a humanidade. Então, lendo aí, Mateus 24, 36. Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Preste atenção aí. Dias de Noé, assim também nos dias da vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, 39, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Bem, esse texto vai nos falando e nos informando de como vai ser. No versículo 36, que a gente leu, e eu quero voltar a repetir com você aí, esse versículo nos diz que dessa hora e desse momento aí, quando vai haver esse acontecimento,
Só Deus sabe, só Deus conhece. Diz aí o 36, né? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Gente, quando chegam essas ocasiões aí, de fomes, epidemias, terremotos, acidentes da natureza, etc., é tanta especulação, tanto palpite, tanta suposição, tanta aposta, né, acerca do dia da volta de Jesus, do fim dos tempos, etc., de gente dizendo que não é agora não é nessa ocasião que Jesus vai voltar, porque o Senhor me revelou, né, que Ele só volta em 2026, é tanta coisa. Agora, concorda comigo? Se a Bíblia diz que dessa hora, diz aqui, versículo 36, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, só pode ser blasfêmia, ofensa, insulto a Deus, atrevimento contra Deus, você querer especular e arrancar do próprio Deus, é como se isso fosse possível, um segredo que Ele guarda para si, que nem Jesus Cristo, né, se atreveu a tentar saber, enquanto o homem aqui na terra, Deus encarnado, se atreveu a querer saber a respeito do dia e da hora. Então não é dever de ninguém fazer especulação, não é dever de ninguém fazer suposição. O nosso dever é nos preparar, o nosso dever é ficar atentos, o nosso dever é estarmos vigilantes para aquele dia e hora. E esse texto aí de Mateus 24, versículo 38, a gente volta a ele aí, nos diz que o dia, a hora vai vir de maneira alarmante e vai vir de maneira surpreendente sobre quem estiver envolvido de uma maneira comprometida com aquilo que é material. O que diz aí Mateus 24, 38? Olha aí. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vocês lembram da história? Está lá em Gênesis. Noé se preparou durante um bom tempo. Como é que é? Volto a repetir o que acabei de falar. Noé se preparou durante um bom tempo. Por quê? Porque ele estava de sobreaviso, certo? Deus já tinha falado com ele, você se prepare, você construa, você reserve, você entre, você se refugie lá, porque eu vou trazer destruição sobre a face da terra. Então, a partir do momento em que ele ficou de sobreaviso, ele começou a se preparar. Faça ligação aí com a sua vida, vida da sua casa, da sua família, etc., assim como eu estou fazendo em relação a mim. De sobreaviso, ele começou a se preparar. Será que eu também estou de sobreaviso? Você também está? Em razão do que a Escritura fala e que a gente conhece? Eu creio que sim. E aí a questão é, eu tenho me preparado, você tem se preparado? Noé começou a se preparar. Diz aí o texto. E quando o momento chegou, o momento da água começar a descer, o dilúvio romper sobre a terra, e isso profeticamente. E aí mesmo, na ilustração que Jesus usou, ilustração essa, no meio do contexto da sua palavra de ensino sobre o fim dos tempos, dilúvio, que ele usou figuradamente, simbolicamente, embora uma realidade lá atrás, no tempo do Antigo Testamento, mas que Jesus usou para se referir ao final dos tempos, ao dia do Senhor, à sua volta, à sua vinda. Quando o dilúvio chegou, quando o momento chegou, Noé estava preparado. Essa é que é a lição, essa é que é a verdade essencial. Esse é o princípio que a gente tem que extrair da literatura de Gênesis. Porém, o resto da humanidade estava perdido. O resto da humanidade estava comendo, bebendo, estava casando e dando-se em casamento. O dilúvio chegou e o surpreendeu a todos. O dilúvio chegou e levou todos, certo? Mateus 24, 39, a gente leu, mas vamos fixar agora. Mateus 24, 39, diz que essa gente, naquele tempo, não o percebeu. Está aí no versículo 39. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Não estavam apercebidos. Não estavam conscientes. Não estavam vigiando.
Diz aí que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que esse versículo nos diz? Que a gente não deve se entreter tanto com o tempo, na medida em que perdemos de vista a eternidade. Aquele pessoal, entreter com o tempo aí, está simbolizado nos verbos, né? Comiam, bebiam, relacionavam-se socialmente. Casar e dar-se casamento aí é um simbolismo das relações sociais, certo? Então, eles estavam muito entretidos com o dia a dia, né, de fazer as coisas comuns, ali, como que totalmente direcionados, priorizando isso, né, e o que mais tem a ver com isso. Em razão do que, versículo 39, diz que eles não perceberam o tempo, a proximidade, né, do que estava para acontecer, e isso os surpreendeu. Nós nunca devemos permitir que as coisas do tempo, ainda que necessárias, preste atenção nisso. Preste atenção, às vezes você está fazendo o que é normal, o que é comum, o que é necessário, mas você nunca deve permitir que as coisas do tempo, ainda que necessárias, nos façam e façam você esquecer que existe um Deus Criador, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus cujo poder de vida e morte Ele tem. Um Deus que vai vir, e vai vir em poder, e vai vir em glória, e vai vir para reunir a Ele os apercebidos, os vigilantes. Gente, quando esse chamado dele chegar, seja de manhã, à tarde ou de noite, que me encontre preparado, que encontre você preparado, que encontre cada um de nós preparado, certo? Mateus 24, 40 e 41, diz que esse tempo vai ser um tempo de separação, de juízo também. Olha aí, Mateus 24, versículos 40 e 41. 40. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso é indicação de separação. 2 estarão no campo. Não quer dizer necessariamente que é isso que vai acontecer. Vão estar 2 pessoas ali, uma do lado da outra, certo? E uma vai desaparecer, vai sumir, e a outra vai ficar nessa quantidade de 2. Não quer dizer isso, quer dizer, é o sentido amplo da interpretação, quer dizer que vai haver separação. Gente que vai ser levada, né, vai ser reunida a Cristo, e gente que não vai ser levada. É esse o sentido. 41, 2 mulheres estarão trabalhando, a quantidade aí não importa tanto, tem a ver com... Você está me entendendo, né? 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Então, essa é uma verdade. Vamos avançar. Marcos 13, já indo para o encerramento. Marcos 13, 28 a 37. Podemos ler juntos? Marcos 13, 28 a 37, está aparecendo para você aí na tela. 28. Jesus continua a falar. Mesmo contexto, sermão profético. Essa ocasião ali, sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos querendo saber detalhes, etc., e ele explicando. 28, versículo 28. Aprendam, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso. Olha a história de Noé lá atrás, estejam de sobreaviso. Jesus estava lhes dizendo, eu já estou avisando a vocês, e a todos os que leem e vão ler essas minhas palavras. E vigiem, versículo 33, porque vocês não sabem quando será o tempo. 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde ou à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém,
digo a vocês, digo a todos, vigiem. O próprio Jesus não sabia o dia nem a hora em que retornaria. Está aí no versículo 32, não está? Marcos 13, 32, não está? A gente leu. O que diz lá o 32? Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem eu sei. Jesus dizendo, nem eu sei. Era algo que Jesus deixava nas mãos de Deus. Não ficava perguntando nem o filho. Ele, o filho unigênito. Igual a ele, nunca teve. Filho unigênito. Nós somos filhos de Deus também, mas Jesus o era de uma maneira diferente. Completamente diferente. Nem ele ousava perguntar a Deus, o Pai. E não existe maior reprovação e advertência do que esta. Para quem se aventura aí, quem arrisca aí a profetizar que Jesus está voltando agora, que já se ouvem as trombetas, etc., começa a animar de uma maneira carismática o seu povo, a sua congregação, para uma expectativa que não tem razão de ser, em razão de achar e dizer que Jesus está voltando já e que é iminente, ou seja, para já o seu retorno. Não existe nenhuma base bíblica para a gente dizer isso, certo? Então, isso é uma blasfêmia, isso é uma insolência, isso é um desaforo, um atrevimento. A gente presumir o que o próprio Jesus não se atrevia a conhecer. Marcos 13, 33, para terminar aí, Marcos 13, 33. Olha a conclusão prática que Jesus tira de tudo isso aí nesse versículo. Estejam de sobreaviso, já fixei essa ideia, mas volto a ela, estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. É mais ou menos o seguinte, aliás, é isso aí. A gente sabe que o nosso Senhor há de vir. Concorda comigo? Quem é que sabe aí que Jesus Cristo está para vir? E vir com a autoridade de rei. Eu sei, você sabe também. Mas eu não sei quando ele vai vir. E você também não sabe quando ele vai vir. Nós podemos dizer que vivemos na sombra da eternidade? Vivemos. Nós, os crentes, os que esperamos em Jesus, nós vivemos na sombra da eternidade. Então, isso significa uma expectativa sadia, não aterrorizante, não histérica. Nós não somos daqueles que se apavoram com o fim do mundo, com o término das eras, etc., quando esses céus e essa terra que existe aí vão ser destruídos. Não, porque a gente sabe do dia seguinte, a gente sabe do que vai acontecer após. Mas a orientação aí e o destaque aí vai para o que Jesus disse, que a gente deve continuar realizando a obra, que a gente deve continuar terminando a obra, que a gente deve continuar completando a obra que Ele nos deu para fazer. É isso, estejam de sobreaviso, vigiem, continuem a trabalhar. Continuem a fazer aquilo que Jesus pediu que vocês fizessem. Continuem a seguir os passos dele. Continuem a ter a verdade dele, a justiça dele, a bondade dele, todas as virtudes dele presentes em vocês, de uma maneira não somente teórica, mas prática, efetiva, comportamental, social. Continuem manifestando a vida dele, Cristo, através da vida de vocês. Façam isso. Isso é o que significa estar de sobreaviso. Isso é o que significa vigiar, porque a qualquer hora ele pode voltar. Significa a gente se importar de tal maneira que o dia que estivermos vivendo hoje seja aquele dia que a gente queira e anseie que nele o Senhor volte. É isso. Existem dias na nossa vida, que parece que é como se nós desejássemos que Cristo não retornasse ali, naquele dia, naquele momento. Mas que, ao contrário, que todo dia da minha vida, todo dia da sua vida, seja um dia em que a gente anseia, deseja que Cristo volte exatamente naquele momento ali, de tanto que o queremos e, de fato, nos esforçamos em fé e pelo Espírito para agradá-lo, certo? Que cada dia da nossa vida seja esse dia, um dia digno
de que Cristo o possa ver. E a gente, então, está confiante de vê-lo e de estar na presença dele, ficar diante dele, cara a cara, sem medo, mas com confiança, com alegria, com gozo no nosso coração. Você não anseia por isso, não? Você não deseja isso, não? Que numa confiança cada vez maior e maior e maior e maior, eu possa dizer, e você também como Paulo, né, partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Por mim eu já iria, né, eu já estaria com Ele, mas isso não me compete, não sou eu que resolvo, não sou eu que decido. Mas significa que Paulo estava preparado, Paulo tinha paz, Paulo tinha alegria, Paulo tinha o sentimento, né, do dever realizado, cumprido. Não que ele fosse perfeito, nada disso, mas ele sabia que se Cristo voltasse naquele dia ali, qualquer que fosse da sua vida, ele estava não apenas sobre aviso, ele estava pronto, certo? E para terminar, Marcos 13, 36. É o último versículo que quero ler com você, Marcos 13, 36. Para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. Eu quero encerrar com uma frase aqui que é a seguinte: toda a vida de uma pessoa, principalmente de um cristão, toda a vida de uma pessoa, principalmente de um cristão, aliás, eu digo que especialmente de um cristão, se converte numa preparação para o encontro com seu Salvador e Rei. Será que a minha vida é isso? Todo dia, toda hora, todo momento, a minha vida é uma preparação para eu me encontrar com Ele, porque assim deveria ser. É isso que a Bíblia diz, você está de sobreaviso. Jesus falou, vocês estão de sobreaviso. Em razão do quê? Vigiem. Vigiem quer dizer, façam o que tem que ser feito de acordo com a vontade dEle. Ajam como verdadeiros cristãos, sejam meus representantes diante das outras pessoas. E quando eu voltar, a hora que vocês não esperam, eu não vou encontrar vocês dormindo, eu não vou encontrar vocês distraídos, eu não vou encontrar vocês entretidos com as coisas dessa vida, dando prioridade àquilo que é passageiro, àquilo que não é eterno, àquilo que perece aqui, que não atravessa a eternidade, mas eu vou encontrar vocês, né, desejosos, ansiosos, né, pela volta do seu Senhor. É isso. O fim vem, mas o fim, ele não vai parar nele mesmo, né? O fim, ele vai avançar para mais. E esse mais aí é o que eu muito anseio. E pela fé, vou viver junto com o meu Salvador, junto com o meu Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te bendigo. Eu digo, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, vem. Vem hoje. Vem hoje. Se eu digo vem hoje é porque eu creio que estou preparado, porque senão não poderia dizer isso com medo e temor. Quem é que pode dizer hoje, ora vem Senhor Jesus, vem agora, vem nesse exato momento, vem me buscar, eu estou pronto, porque de sobreaviso eu vigiei e eu estou vigiando, eu estou procurando me encher do Espírito a cada dia, eu estou procurando praticar todas as virtudes, e isso não pela minha capacidade, mas pelo Espírito de Deus que em mim habita e que em mim se move, dando a Ele governo e o domínio, que a nova vida do Senhor se estabeleça em mim de uma maneira perfeita e completa, não mais eu viva, mas que Cristo viva em mim mais e mais e mais e mais. Ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Jesus, vem. Vem para mim, vem para minha família, vem para a minha igreja, vem para a tua igreja. Vem reinar, vem governar, vem dominar, vem transformar, vem recriar. Vem fazer novos céus, vem fazer nova terra. Eu tenho esperança da glória, e isso me foi posto dentro do coração por ti mesmo. Então é assim que eu quero estar. Eu quero estar agradado a Ti, eu quero estar satisfeito a Ti, e junto comigo desejo que todos assim também estejam, em nome de Jesus, amém.
e amém. Pra sempre reinarás, aleluia. Ele se preparou, ele fez isso, o objetivo da vida dele. Ele se dedicou a construir a arca, a habitar na arca, a se refugiar na arca. Noé não pensava em outra coisa, a prioridade dele era essa, era construir a arca, era entrar na arca, era habitar na arca. E não apenas em relação a si, ele tinha preocupação, mas ele fez com que toda a família, ele usou de todas as maneiras possíveis para salvar a sua casa. A gente pode dizer que essa era a prioridade número 1 de Noé. Número 1. Já os outros não tinham essa prioridade. A prioridade deles era tocar a vida do jeito comum, do jeito normal, repetitivo, certo? Ou seja, vamos comer, vamos beber, vamos casar e dar em casamento, vamos ter nossos grupos de amizade, vamos concentrar nossa força, nossa energia, vamos nos dedicar a tudo isso aí, ou seja, desinteressados, né? Não sem aviso. Que a Bíblia diz que Noé, pregador da justiça, falava sempre com eles, mas zombavam de Noé, desprezavam Noé. Vai ver, você se diz cristão, é até mesmo de igreja, mas você tem se preparado? Você tem se preparado para se apresentar diante dele? Então, eu posso cantar, você pode cantar, nós podemos cantar juntos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ou queremos que ele se atrase um pouco, né? Que ele não venha tão rápido assim, não sei, eu queria interceder com você. Vou lhe pedir uma gentileza. Onde está agora? Se assentado, se recostado, se até deitado, que você se levantasse, você ficasse em pé, para a gente orar nessa hora. É um simbolismo de quem está preparado. Tipo, tenho certeza que quando Jesus voltar, se eu estiver sentado, deitado, numa posição relaxada, eu tenho certeza, e espero que seja de alegria, né? Eu vou dar um pulo e vou me aprumar todo. Se eu não já desabalar uma carreira, isso me sendo permitido, né, para dar um abraço nele, porque é assim que eu quero que aconteça. Então, vamos lá, levante-se aí, fique em pé, vamos orar juntos. Se possível, dê a mão a quem está do seu lado aí, família. Chegue bem perto dessa pessoa, dessas pessoas. Passe seu braço por cima do ombro, na cintura. Eu acho que é todo mundo familiar. Vamos fazer isso? Vamos orar juntos? Vamos? Deus, em nome do Senhor, apresentamos a própria vida e junto conosco a família. Quem mora debaixo do mesmo teto que o nosso, ou então já constituiu outro lar, outra família, mas a gente está ligada ainda pelos laços de carne e sangue. Deus, nós queremos agora apresentar toda a nossa casa ao Senhor, para que essa consciência, essa vigilância da preparação necessária, a fim de que quando o Senhor vier, e a gente não sabe quando o Senhor vai vir, porque a palavra, a Escritura declara que vai ser inesperadamente, vai ser quando a gente não espera, quando a gente não aguarda, vai ser de surpresa, para que quando isso acontecer, nenhum de nós esteja dormindo, ou seja, distraído, entretido com o que não é prioridade, com o que não é principal, com o que não é eterno. Oh Deus, é assim que eu oro nesse momento. Eu oro para toda a Batista Central, ela se consagrar de uma maneira como nunca antes.
E ainda que o Senhor não volte já, hoje, amanhã, não importa, porque também pode ser que o Senhor volte. A gente nunca sabe, a gente não sabe. Mas que a qualquer tempo, qualquer dia, qualquer hora, qualquer momento, a gente esteja ansioso, desejoso, quando a trombeta tocar, quando houver o anúncio lá no céu, e tudo se abrir, e o Senhor descer, que haja uma grande alegria, que haja um grande gozo no nosso coração. Seja assim em nome de Jesus, amém. Queria que você continuasse de pé. Vamos cantar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, Cante mais alto, mais forte. Deseje mesmo, com toda a sua fé, que Ele venha, que Ele volte. Se possível hoje, porque você o anseia. Vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, seja bendito na sua vida, na vida da sua família. Lembre-se, toda a sua vida, toda a minha vida, toda a nossa vida, todos os momentos, todos os horários, todas as ocasiões, todas as circunstâncias devem ser uma preparação para o retorno dele. Esteja você onde estiver, fazendo o que for, que você esteja sempre em nome de Jesus Cristo. Você esteja consagrado, você esteja servindo a Ele, você esteja representando Jesus perante os outros. E isso signifique, porque assim é, uma preparação para a vinda dele. Bem, vai aparecer aí na tela o telefone, se você quiser o contato e a ajuda, pode recorrer, ligar para nós, estamos disponíveis. Não se importe, mas não me conhecem, não sabem quem eu sou. Qual o problema? Você se identifica e conta qual é a situação, quem sabe podemos ajudar. Que isso queremos, ser úteis a você, está bem? E quanto aos membros da igreja, todos eles já sabem, qualquer dúvida a respeito de contribuições, dízimos e ofertas, você tem como nos acessar e dirimir as questões, estamos sempre disponíveis. Muito obrigado a todos. Hoje, quarta-feira, dia 8, né? Bem, a gente está aí vivendo o dia a dia e querendo muito a reunião presencial. Creio que estamos próximos disso. Vai acontecer. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe o seu final de noite de quarta-feira, o restante da semana, a quinta, a sexta e o sábado, que tudo corra bem e a bênção de Cristo esteja sobre a sua casa. Amém? Muito obrigado. Fique com Deus, durma bem, uma boa noite.
Vem Jesus, vem Jesus.